eleições estão chegando, vamos escolher presidentes, governadores, senadores, mas você já parou para perguntar a você próprio ou alguém, da onde vem essa necessidade de votar? O que é democracia? O que é o voto? Qual é o seu papel enquanto cidadão? Todas essas questões, elas são diretamente vinculadas à ideia do iluminismo. E é isso que a gente vai conversar um pouco agora. O iluminismo é um conjunto de princípios filosóficos que representam a maturidade do pensamento burguês. O iluminismo surge na Europa Ocidental, primeiro na Inglaterra, mas é na França onde ele toma corpo, onde ele se torna mais e efetivamente importante. A palavra iluminismo, ela advém da ideia de iluminação, a ilustração. O mundo agora está sendo iluminado pela racionalidade, pela lógica, pelo conhecimento que o iluminismo traz em detrimento do mundo obscuro da Idade Média, da Igreja Católica, do absolutismo. A ideia é que agora o mundo está iluminado pela racionalidade, pela lógica. E o iluminismo, ele vai estabelecer padrões do pensamento burguês a partir desse momento. O iluminismo é ele que estabelece princípios, por exemplo, associados ao conhecimento. A ideia que o conhecimento leva o homem a uma grandiosidade espiritual. A ideia de que o homem sempre caminha para o progresso, para a ciência, para a tecnologia, que o homem é racional, que o homem sempre procura o bem. Esses elementos são mitos criados pelo iluminismo que depois vão por água abaixo durante a Primeira Guerra Mundial. Durante o uso que os americanos fizeram da bomba atômica e nem foram responsabilizados por isso, viu? A gente percebe então que isso não é uma guerra de conquista, mas é uma guerra de extermínio, que vai ser justificada pela ideia da própria banalidade do mal, Aquela ideia, era um mal necessário. Nós tínhamos que acabar a guerra, nós estávamos perdendo muito tempo, muitos soldados, muito dinheiro, então não tem porquê. Vamos matar logo lá 140 mil japoneses em Hiroshima e Nagasaki. Isso é besteira. O que importa é que a guerra acabou. Uma bombazinha atômica não tem importância nenhuma. E é claro que hoje nós temos todos os discursos de omissão, de silêncio sobre isso aí, tá bom? Mas, voltando ao assunto do iluminismo, só para mostrar que essa ideia do iluminismo de progresso contínuo, de ética ligada irremediavelmente à ciência, é um mito criado pela burguesia nesse momento, pelo iluminismo, tá? Esse iluminismo na Inglaterra tem como grande figura um cara chamado John Locke. Ele é o pai da desobediência civil. É ele que entende que o ser humano é o ser humano porque ele é composto de uma exclusividade. Que é o quê? As relações entre o homem e o meio, entre o homem e ele próprio. O homem se conhecendo, aquela ideia de que cada indivíduo é uma exclusividade porque cada indivíduo é uma experiência social, única, exclusiva, singular. É aí que você vai ter os princípios, inclusive, dos direitos humanos, tá? John Locke entende que quando um governo ameaçar os direitos inatos, ligados, por exemplo, à vida, à educação, esse indivíduo tem o direito de se associar com outros e lutar contra o governo. John Locke, com essa história, acaba se tornando o cara que desencadeou, que justificou, que tornou possível todos os movimentos sociais do século XVIII, XIX, XX e XXI. Mas é na França, com indivíduos como Voltaire, Diderot, Montesquieu, que o iluminismo toma a forma que a gente conhece. O iluminismo, ele vai ter dois elementos básicos, o anticlericalismo e o antiabsolutismo. Se ligue, anticlericalismo não é ateu. Apesar de muita gente dizer que os iluministas são ateus, isso não é necessariamente assim. Os iluministas acreditam sim em Deus, mas Deus como uma força espiritual, uma força diferente daquela ideia de Deus onisciente, onipresente, onipotente, judaico-cristão que a gente está acostumado. O nosso Deus de maneira convencional. Mas sim como Deus como uma força espiritual. É aí, nessa conversa toda, que a gente tem a ideia do anticlericalismo e do antiabsolutismo, sendo substituído pela ideia de república, ideia de constituição, direito a voto, assembleias para que se possa discutir os problemas sociais, os problemas públicos. Na realidade, é o iluminismo que consolida a diferença entre público
e privado do ponto de vista jurídico. O que o iluminismo faz é estabelecer o que nós chamamos hoje de democracia. Pois é, a democracia é iluminista. A democracia que existe hoje é burguesa. Essa democracia, ela surge em movimentos ligados à Inglaterra, Revolução Gloriosa, 1688. Revolução Francesa, 1789. Independência das 13 colônias, 1776. Esses movimentos é que sistematizaram aquilo que o iluminismo chamou, pelos escritos de Rousseau, Montesquieu, Diderot e Voltaire, de democracia. É aí que se tem a ideia da Constituição como algo que mantém os direitos individuais controlando a própria ação do Estado. Seria a Constituição que manteria um equilíbrio entre a sociedade civil e o Estado. Em outro momento, a ideia do direito a voto, a ideia de participação política, que é essa que eu estava dizendo a vocês. Quando a gente vota, nós damos o poder a alguém para que esse alguém governe no nosso lugar. As decisões dele, de certa maneira, são decisões suas, que permitiu que ele fizesse isso em algum momento. Não esqueça, o voto é a base do poder que você tem do ponto de vista social, porque é através dele que você se enquadra como um cidadão. É através dele que você passa a colocar pessoas nos poderes executivo, legislativo e judiciário para governar a cidade, o Estado e, no nosso caso, a federação. Outra coisa importante é que esse Estado seria laico, não é ateu, é laico, ele não teria vinculação religiosa. O Estado tem obrigações sociais, ligados, por exemplo, não só à segurança, mas também à saúde e à educação. É aí que a gente vê um pouco do anticlericalismo iluminista, porque quem controlava a educação e a saúde desde a Idade Média, desde o medievo, era a Igreja Católica Apostólica Romana. Agora é o Estado que assume essas funções, a ideia da educação pública, a ideia de saúde pública. Outra coisa vinculada ao iluminismo é o conceito da economia, do liberalismo. A ideia é que o Estado não deve interferir na economia. A economia se autorregula por uma mão invisível que seria o mercado. A lei de oferta, a lei de procura é que determinaria e regulamentaria essa economia. Na Inglaterra, isso ficou chamado de escola clássica, em que a ideia de trabalho e de comércio é que garante a riqueza da nação. Na França, ficou conhecido como o nome de fisiocracia, do grego, governo da natureza, em que os franceses achavam que a riqueza da nação era composta pelos seus recursos naturais, principalmente o quê? A agricultura. A fisiocracia não foi para frente. A escola clássica na Inglaterra é que deu origem ao que nós chamamos hoje de Revolução Industrial. O acúmulo de capital, a ideia de trabalho incessante, a mendigagem foi proibida, por exemplo, só para você ter uma ideia, foi considerada crime. Todos os indivíduos devem plenamente trabalhar, serem produtores para a sociedade. Veja como muda a própria concepção de trabalho, a ideia de produção. Uma outra coisa do iluminismo é o chamado despotismo esclarecido, que foi, na realidade, uma reação do absolutismo contra o iluminismo. O absolutismo vai tentar pegar elementos da ética iluminista como educação pública, saúde pública, limitação dos poderes da igreja, incentivo em infraestrutura ligada à própria circulação das pessoas nas cidades, como estradas, portos. Tudo isso são elementos ligados ao iluminismo que o absolutismo absorve para dizer que o absolutismo não é tão absolutismo assim. É uma maquiagem, é uma embalagem. O principal país do despotismo esclarecido foi Portugal, na figura do Marquês de Pombal. O rei de Portugal, o déspota esclarecido, é assim que a gente chama os reis que emplacaram essa ideia de associar o absolutismo com o iluminismo, era Dom José I, pai de Dom João VI, que governou Portugal no século XVIII, final do século XVIII. O Marquês de Pombal é um dos homens mais importantes de sua geração. É ele que rompe com os jesuítas, forjando uma tentativa de assassinato dos jesuítas ao rei de Portugal, e aí o rei de Portugal justifica o que o Marquês de Pombal faz, que é a expulsão dos jesuítas.
Para o Brasil isso foi horrível. Foi horrível porque a pouca educação que se tinha na colônia vai por água abaixo nesse momento. As pessoas criticam muito essa educação porque dizem que é religiosa. Eu, por mim, acredito que por pior que seja a educação ruim ainda é melhor do que educação nenhuma, porque todas as escolas são fechadas. O Brasil perde completamente a base do seu ensino, seja de aritmética, seja de matemática básica, seja do próprio português, filosofia ou teologia. Enfim, a saída dos jesuítas do Brasil foi uma perda muito grande para a nossa formação educacional, no final das contas. Mas o Marquês de Pombal, ele também está ligado à expansão do território colonial, como, por exemplo, o Tratado de Madrid, em 1755, tá? O Marquês de Pombal, ele dá uma genialidade aí. Ele troca os territórios espanhóis do Amazonas, Mato Grosso, Goiás, atuais, por uma desistência que Portugal faria de não reivindicar os territórios platinos mais. Argentina, Uruguai, Paraguai. Então a ideia era, a gente não vai mais pedir esses territórios, a gente não vai mais tentar invadir, agora, por outro lado, você me dá esses territórios. A Espanha rapidinho topa. Claro, a ideia da Espanha era, Portugal acha, desse tamanho, que vai conseguir dominar Mato Grosso, Goiás, esse território inteiro. Olha o gigantismo dele. Vai nada. E aí fica fácil. Fica fácil porque, depois de um tempo, a gente reivindica esses territórios porque Portugal não tomou posse. É um elemento do direito internacional chamado ut possidetis. Só é dono da terra quem mora na terra, quem está na terra. Como Portugal não estaria, a Espanha disse, massa, vamos fazer de conta que a gente concorda com isso, vamos assinar aí um tratado chamado Tratado de Madrid e deixa o cara quieto lá. Daqui a um tempo, a gente pega de volta. Mas aí o Marquês de Pombal, muito mais esperto. O que é que o cara faz? Quando chega no auge do Tratado de Madrid, o Marquês de Pombal transforma todas as populações indígenas que estavam nesses territórios em cidadãos portugueses, em membros de Portugal. Rapaz, um índio desse nunca nem tinha visto um português. Talvez algum índio desse nunca nem tenha visto um europeu, mas se tornou, juridicamente, membro do Império. Automaticamente, a jogada do Marquês de Pombal faz com que todos esses territórios e suas populações se tornem efetivamente portuguesas, fazendo, por exemplo, com que o Brasil fique com o tamanho do território que ele tem. Então, o Marquês de Pombal é um exemplo prático de um déspota esclarecido, de uma ação iluminista, mas que mantém os princípios básicos do absolutismo. Para encerrar, a ideia do enciclopedismo, que é um movimento intelectual. Os iluministas achavam que eles eram capazes de reter todo o conhecimento do mundo. Olha a arrogância. Mas também tem um detalhe, Os iluministas são eles que vão, no mundo ocidental, classificar o que é conhecimento e o que não é conhecimento. E aí eles vão criar um livro chamado, óbvio, Enciclopédia, que seria um dicionário de conhecimento. Nele, você teria verbetes como dicionário comum e os conceitos, a palavra e o verbete, a palavra e o conceito. E a partir daí se achava que todo o conhecimento do mundo estava naquele livro chamado de enciclopédia. Claro que os iluministas não se importaram com aquela ideia da obsolescência da informação, da criação de novas informações. Esse livro ia ficar o quê? Do tamanho do mundo inteiro? Claro que não. A ideia dos iluministas era dizer que eles é que detinham conhecimento verdadeiro. Outras pessoas, outras culturas, outras civilizações eram bárbaras, selvagens, não tinham conhecimento. Não é à toa que é do iluminismo que vem o mito do bom selvagem. Aquela ideia do indivíduo puro, do indivíduo na mata, do indivíduo na floresta. Aquela ideia bem edênica, bem do Jardim do Éden, Na realidade, os iluministas leram foram os textos escritos no século XVI dos navegantes portugueses, da literatura jesuítica, da literatura dos viajantes que saiu das colônias da América e levou para a Europa. E aí os iluministas idealizaram essa ideia de homem perfeito, harmonizado com ele próprio e com o meio. O enciclopedismo foi rejeitado tanto pelo absolutismo, como foi rejeitado também por quem? Pela Igreja Católica, que se sentiu ameaçada quando tinha um livro que passou a ser mais importante do que a própria Bíblia. Tá? Cuidado apenas que o iluminismo é um conjunto de ideias. Ele não é um movimento, ele não é heterogêneo o suficiente. Rousseau e Voltaire discordavam muito, principalmente em relação ao direito a voto. Tá? Quem é que deve votar, quem é que pode votar ou quem é que não pode votar.
Preste bem atenção, porque é aí onde se tem o quê? A ideia que o iluminismo é um princípio que vai ser adotado por nossa sociedade. Será que tudo aquilo que os iluministas pensaram que existe hoje tem a mesma categorização? Será que as constituições não foram utilizadas em algum momento para restringir os direitos individuais e justificar o poder do Estado? Será que essa ideia do voto realmente se torna eficiente num país como o Brasil, que você tem toda aquela ideia do voto de cabresto da República das Oligarquias, que se mantém ressignificado, que se mantém silencioso, que as pessoas sabem que existem, mas fazem de conta que isso não é assim? Pense um pouco. Esses elementos iluministas, esses conceitos de democracia, pense, o que é democracia? O que é direito a voto? Nós somos indivíduos iluministas? Será? Enriquecendo com você.